Fala, senhores, beleza? É o Alex aí para mais um vídeo. E hoje acho que abordar um tema que, de certa forma, eu já abordei de uma maneira um pouco diferente, né, em relação a uma provocação que havia, de certa forma, sido feita pelo Nando Moura, não individualmente a mim, nem pessoalmente, mas é sobre a questão civilizacional. Ele diz que você deveria proteger os valores da sua civilização e não, e apenas dizendo que isso, na verdade, não era compartilhado por muitas pessoas, que não necessariamente partilhariam dos mesmos valores civilizacionais que o Nando Moura, por exemplo. Né? E também falando, reafirmando que muitas vezes diante de Deus é, não é o fato de você pertencer a uma determinada civilização e alguns valores dela serem bons que isso vai impedir necessariamente que haja a intervenção de Deus ou que Deus retire a própria proteção a depender do comportamento dessa civilização. Se o comportamento for ruim, não adianta eu proteger a minha civilização se eu não concordo com ela e se a ela não pertenço. Ou mesmo que pertença, se o comportamento dela for ruim e o meu também, eu não serei protegido por Deus. E essa civilização poderá sim acabar terminando em ruína. É, mas, dando uma, uma pincelada, de certa forma continuando o tema, falar de uma maneira um pouco mais específica em relação aos índios, porque e como poderia ser feita essa comparação civilizacional com Deus, até porque os índios é uma realidade americana, né, latino-americana, sul-americana. Embora eles não falem o latim, mas em relação ao continental, eles permeiam desde o território da América do Norte até o território da América do Sul, também a América Central. E, e você poderia talvez chamar outras civilizações, talvez até os aborígenes, vamos dizer, da Oceania, você poderia chamar de índios ou dos índios africanos, enfim. Se você poderia chamar isso de índio, não sei. Mas enfim, essa palavra acho que é mais comumente usada para as civilizações pré-europeias ou pré-ocidentais que habitavam as Américas, ou que habitam, e em menor número, mas ainda habitam as Américas, de várias tribos, eventualmente existentes, que sobraram, né? Depois de uma certa dizimação, depois de um certo extermínio. Mas a grande questão é se esse extermínio foi ou não justificado, ou justificável. E o que se pensa, o que diante de Deus, o que pode se trazer como elementos para pensar um pouco esse tema, é se realmente havia motivos, como eu falei, justificadores para o extermínio dos índios. Será que o fato de não aceitarem a Cristo, ou pelo menos algumas tribos, quando os europeus chegaram, ou quem sabe antes, quem sabe outrora, quando os europeus de alguma forma tiveram e mantiveram contato com os índios, e o fato de não, talvez em um primeiro momento não terem aceitado a religião ou a religiosidade europeia, isso de alguma forma poderia justificar o extermínio indígena. E não só isso, também eu creio que muitas vezes a não aceitação de padrões culturais europeus, inclusive sim também o uso de dinheiro, a questão do financismo, que eu chamo de financismo, embora talvez os indígenas possuíssem algum outro tipo de troca comercial, mais ou menos como escambo, se é que havia trocas comerciais entre tribos, eu até acredito que havia, mas não entre todas, não, não todas entre si. Né? E outra questão que eu vejo que é levantada, mais duas questões na verdade, que seria a questão das guerras tribais, se eventualmente haviam tribos que lutavam por propriedade entre elas, né? Isso provavelmente aconteceu, né? Nos mais variados nas mais variadas localidades da América, né? Eu acredito que tanto na América do Norte quanto na América do Sul isso pode ter ocorrido, provavelmente ocorreu, como ocorreu em outros lugares do mundo. Então os índios, eu creio, não eram exceção a essa regra. E outro argumento é de que em algumas tribos eles, vamos dizer, assassinam a partir do momento que nasce pessoas que são deficientes. E embora isso possa até ocorrer, eu não sei se isso justificaria extermínio indígena. E além do que, muitas vezes eles apenas assassinavam essas pessoas deficientes porque eles não teriam condições de caça posterior, né? E eles mesmos não teriam muita condição de criar. Então, assim, talvez não seja justificável, mas eu compreendo os índios nesse aspecto.
se é que isso realmente era um problema, ou e se é que isso realmente justificaria a questão do extermínio indígena. Então, em que medida, vamos dizer, guerras poderiam justificar o extermínio de uma nação, considerando que, por exemplo, na Europa também houve extermínio de pessoas e também houve guerras, talvez não necessariamente tribais, mas também houve guerras entre países e entre doutrinas, e não necessariamente a Europa foi inteira dizimada. Houve perdas significativas de população, mas eu acho que os índios foi mais, e foi uma coisa mais exagerada. Então eu não sei. Ah, mas eles não aceitaram Cristo? Sim. Vamos desenvolver um pouco mais. Qual exatamente o problema? Então, para você sobreviver, você vai ter que ser forçado a aceitar a fé cristã, muitas vezes sem ter essa fé no coração. Então fica uma coisa um pouco estranha, né? Mas é isso, acho que é isso. Esse vídeo não pretende exaurir todos os temas a fundo, não conheço todas as questões históricas indígenas, mas pelo menos levantar o questionamento, fazer uma ligeira provocação, digamos assim, para que vocês possam pensar em que medida foi algo correto ou não ser feito isso. A Bíblia, inclusive, diz que muitas vezes nós temos que buscar aquilo que tem boa fama, a proteção dos índios, de certa forma. Eu creio que hoje ela gera, sim, uma certa boa fama, inclusive a tentativa de evangelização dos índios. E quais exatamente foram os comportamentos indígenas para que eles fossem, ou se isso justificasse diante de Deus algum tipo de extermínio, algum tipo de eliminação por parte dos europeus, e fazer, se é que foi exatamente desse jeito, eu não sei se foi, mas se Deus levantou o ânimo do povo europeu para atacar os indígenas após as grandes navegações. Então é isso aí, espero que as provocações tenham sido levantadas, que você possa pensar aí algo a respeito, e que Deus ajude a nos esclarecer as grandes questões que permeiam a humanidade. Valeu! E que também, eventualmente, aflijam o seu coração. Valeu!